A Polícia Civil está investigando a morte de uma criança de apenas 4 anos. Ela morreu na Santa Casa de Patrocínio Paulista com insuficiência respiratória. Escuta essa história, gente. Segundo os pais da menina, ela era saudável. Olha lá, esbanjava alegria, saúde, vitalidade. Só que, o que aconteceu? A família acredita que um remédio aplicado pelo médico plantonista no posto de saúde, horas antes dela ser internada, pode ter agravado o quadro. A criança foi enterrada hoje à tarde. No velório da criança, muita dor e revolta. Não tem o que falar. Porque ela realmente morreu nos meus braços na hora. É um desespero, né? É um desespero, porque nunca passei por isso. E ele, um remédio que era para vômito, a gente não sabia que ia passar por esse processo todo de vir e fazer todo esse efeito, né? Se eu soubesse, não tinha nem levado ela naquele momento. Alice Victória Maria Rezende Pacheco tinha 4 anos. Uma menina saudável que começou a passar mal e foi levada para essa unidade de saúde em Patrocínio Paulista. Ela falou para mim que estava com a garganta doendo, não comeu nada o dia inteiro no domingo, teve o vômito. Segundo a família, Alice teria piorado após passar por atendimento no pronto-socorro municipal. O motivo seria porque o médico que a consultou teria receitado e foi aplicado na criança o medicamento para vômito, que não seria recomendado para menores de idade. Foi um prazer junto com a dipirona e depois a gente levamos ela para casa, chegou em casa, ela dormiu, foi por volta das 4h30 da manhã, ela acordou agitada. E umas 3 horas da manhã ela não era daquele jeito e ela foi ficando lesada. Aí eu perguntei para ela o que está acontecendo com a Alice, falou assim, não sei. Eu falei, então vamos levar ela no médico de novo. A gente pegou, era umas 8 horas da manhã mais ou menos, trouxemos ela de novo no hospital. Quando chegou no hospital, o doutor que atendeu ela falou pra gente que aquele medicamento que foi passado para ela não poderia ser passado para ela. Depois do segundo atendimento na unidade, a garota foi transferida para a Santa Casa da cidade e não resistiu. A doutora falou que em consequência do medicamento que ela tomou, ou perfurou o pulmão dela ou causou uma úlcera, que ela recogitou aquilo como se fosse uma úlcera, sabe, quando estoura, e veio a óbito. Um boletim de ocorrência de morte suspeita foi registrado pelos pais na Central de Polícia Judiciária em Franca e o caso será investigado. Em uma consulta rápida na internet, a bula de um dos fabricantes do medicamento Plasil indica que ele é contraindicado para crianças com menos de 1 ano e não recomendado para menores de idade. Mesmo assim, o gestor do pronto-socorro diz que não foi erro médico e que a criança pode ter morrido de outra doença ainda não diagnosticada. Durante a internação dela lá, nós fizemos vários exames e esses exames comprovavam, principalmente na radiografia, que ela tinha uma pneumonia, ela tinha um quadro respiratório muito comprometido, tanto é que a gente internou ela na Santa Casa de Patrocínio justamente por essa questão. Ela fez o uso dessa medicação, só que a medicação não é contraindicada, a medicação ela é uma medicação que ela, assim, pode se fazer na dosagem correta e foi o que foi feito. Nós temos protocolos lá no pronto atendimento e o médico seguiu esse protocolo. Contraindicado é que não se pode usar. O não recomendado depende da avaliação médica. Se o médico achar que o custo-benefício dessa medicação para o paciente é maior do que a contraindicação, ele vai fazer. Se ele causar um bem maior para o paciente, a mesma medicação não sendo a melhor, mas vai trazer um resultado melhor para a patologia do paciente, essa medicação pode ser usada. O médico plantonista Everaldo Alves Martins, de 52 anos, foi afastado do pronto-socorro. O profissional tem vários processos na justiça. Em 2020, quando atuava nas UPAs em Franca, foi preso por suspeita de estuprar uma paciente em 2014. O caso teria acontecido em Santa Rosa de Viterbo e ele foi condenado a 4 anos e 8 meses de prisão em regime semiaberto. Ele é um plantonista eventual no pronto atendimento, ele não fica lá todos os dias e nesse momento, até a gente apurar,
devido aos fatos dos familiares estarem chateados com a situação, eu concordo plenamente. Ele não vai fazer o plantão dele, ele não está afastado, ele não teve erro médico na conduta dele de forma alguma. O que eu sei, assim, é que ele já teve algum processo, mas não foi por esse motivo de erro médico, foi um processo particular, mas ainda nós não investigamos sobre o caso. A Prefeitura de Patrocínio ela já está abrindo um inquérito que vai averiguar, o corpo já foi levado ao IML, então nós vamos averiguar realmente a causa da morte dessa criança. Os pais de Alice esperam por respostas e por justiça. E não vai trazer de volta um boletim de ocorrência, uma indenização que seja, não vai. Só que a gente vai fazer em memória dela para outras crianças não vir a ter o mesmo destino, que esse sofrimento eu não desejo para nenhuma mãe. Uma que ele foi antiético porque ele sabia que ele não podia dar o medicamento para a criança e ele aplicou. E uma que ele foi antiético, não foi homem, porque ele não é pai, né? Se ele fosse pai, ele não tinha feito isso com a criança. Pesado isso, hein? Deixa eu só dar o retorno aqui e vou comentar sobre esse caso. A Polícia Civil informou que instaurou o inquérito para investigar a conduta do médico e ele vai ser chamado para prestar depoimento nos próximos dias. Já o CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina, diz que até o momento não foi notificado oficialmente sobre o caso da criança e que denúncias podem ser feitas pessoalmente ou por correio, na sede ou delegacias regionais do CREMESP. Após o recebimento da denúncia, o Conselho inicia, na verdade, um processo de apuração e em relação à condenação por estupro, o Conselho diz que há uma investigação paralela final e que, se for aplicada a pena, ele não poderá continuar trabalhando como médico, já que essa pena representa a cassação do CRM. Nós questionamos aí como está o andamento das investigações, mas nós não tivemos retorno. Para saber o que pode acontecer com o médico nessa situação e também voltamos a questionar a Prefeitura de Patrocínio Paulista para saber o porquê dele ter sido contratado, mesmo já tendo sido condenado por estupro, mas ainda nós não tivemos retorno não. Nós não conseguimos contato com o médico. Aliás, doutor, não há disposição aí para ouvir o seu lado, mesmo se o seu advogado quiser se posicionar. Agora, digo uma coisa para vocês, eu só não entendi uma coisa. Se o médico aí de Patrocínio vira e fala que a menina tinha um quadro de pneumonia, se ela tinha uma situação delicada ali, por que liberaram a menina então, gente? Por que não seguraram a menina para monitorar? E outra coisa, eu não sou médico, não sei qual que é a avaliação que esse profissional fez para dar esse tipo de remédio para a menina. Mas assim, o outro profissional, segundo a família, questionou por que foi dado. Então, assim, há controvérsias aí nessa informação. E outra, né, doutor? Na boa, poxa vida, será que não podia ter tido um outro tipo de medicamento similar ou alguma coisa? Porque, não sei, de repente a criança pode ter tido uma superdosagem ou a criança pode ter tido enfim, o organismo não assimilou isso, pode ter tido uma alergia em cima de algum componente do medicamento, que isso pode acontecer. Sabe, não é brincadeira isso, gente. Se levar uma criança de 4 anos, saudável, e pelo que eu vi na imagem aí, ela era super espoleta, né? Criança é isso mesmo. E de repente, a criança vai e morre. Não está certo, né?